Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com mais um bate-papo com o tema brincar. Essa semana foi a Semana Mundial do Brincar. E quem não tem uma lembrança, nós que somos adultos já, de uma brincadeira, de um momento em família brincando, alguma memória boa sobre o tema brincar? Qual é a sua brincadeira? Qual foi a sua brincadeira? Né? Quem sabe a gente não pode trazer essa brincadeira para dentro de casa, nesse tempo de isolamento, de quarentena, né, Ju? É isso aí, busca desse tempo de qualidade. A gente lembra, né, de várias histórias, várias brincadeiras diferentes que a gente fez quando a gente era criança. E são brincadeiras que hoje, mesmo adulto, se você se depara, volta aquele sentimento de liberdade, aquele sentimento de diversão, de alegria. É muito bom. A palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá Mas esperança. Então, se a brincadeira que você fazia quando era mais novo, se você tem contato de novo com ela, volta aquela esperança, aquela alegria de ser criança, de novo para as nossas vidas de adulto, né? Ainda mais nesse período de quarentena, que a gente está dentro de casa, a gente pode trazer esse sentimento de alegria através do brinco. esse versículo ele nos traz a esperança. E quem sabe, né, um momento de vínculo, de laço familiar, a gente lembre, né, daquela pessoa que fez a brincadeira com você, que sentou para brincar, que contou história, se divertiu. Hoje pode estar um pouco abalado, mas não, aquilo que botou esperança, sabe? Voltar ao início, voltar ao primeiro amor. Então vamos trazer hoje lembranças, a gente está rindo porque a gente se divertiu demais, lembrando da nossa infância, das nossas brincadeiras, que foi possível, né? Porque estamos numa geração totalmente tecnologia, celular, as brincadeiras que nós brincávamos quando criança, tem tudo, mas no celular, então não tem vínculo, não tem socialização, não tem nada, né? Mas vamos voltar a isso, né? Vamos voltar ao primeiro amor, as lembranças do brincar. A lei também nos garante isso, que é um direito da criança, do adolescente, então a lei nos garante isso, o desenvolvimento, a estrutura, porque o brincar traz tantas coisas maravilhosas, além do vínculo, além da socialização, a criança traz o que? Autoconfiança, né? Muito importante, enfrentar algumas coisas futuras, assim, que possa ser uma barreira, não, ela vai ultrapassar porque ela tem uma autoconfiança. Desde pequeno isso também já é trabalhado, né? Demonstrar interesse pelas atividades. As crianças, elas se sentem útil, elas se sentem, eu posso, eu consigo, mesmo que seja numa brincadeira tão simples, ela saber os limites dela, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela vai pedir ajuda, o que ela vai conseguir ultrapassar essa dificuldade, essa barreira, né, que às vezes a gente encontra. Eu vi um vídeo agora que me veio à mente de uma mãe que ela pegou e falou assim para o filho, vai pegar água, né? Ele estava com sede e o filtro dela fica bem próximo, na altura dele. Aí ele foi e falou assim, mamãe, eu não consigo pegar água, eu não consigo pegar água, aqueles filtros eletrônicos, só apertar, sai a água. Ele olhou por todos os lados, encontrou um banquinho, né, do lado dele, assim, ele pegou, empurrou um pouquinho mais para frente, subiu no banquinho e se satisfez. Então, assim, a gente está falando do brincar, mas estou falando assim na questão da criança, quando ela já tem aquela noção que tem alguma coisa ali dificuldade para ela, ela vai raciocinar logo, ela vai pensar alguma solução para ela. Então, isso é muito importante, ela ter contato com vários tipos de materiais, vários tipos de brincadeira, de desafios que é apresentado para ela poder superar. Sobre isso, Ju, da ajuda das crianças falar do seu próprio sentimento, né? Durante a brincadeira. Exatamente. Há uma discussão muito grande sobre até a questão do se frustrar, né? Quando você entra numa brincadeira, você tem que mostrar para a criança, lógico, dentro da faixa etária dela e tudo mais, que a gente não entra sem, a gente pode entrar para ganhar, mas nem sempre pode acontecer dessa forma. Então, elaborar esses sentimentos de frustrar, de ficar triste, ficar com raiva. É um momento de você ajudar seu filho, sua filha, a criança que você está brincando, a nomear o que ela está sentindo. Porque a criança, ela nasce e quem explica o mundo para ela são os responsáveis, são os pais, igreja, a sociedade, onde ela está inserida. Então, às vezes, ela sente aquele frio na barriga,
ela tem dor de barriga para ir para a escola e ela não entende o que ela está sentindo. Então você tem que falar: olha, isso aí, o nome disso é ansiedade. Você está com um pouco de medo, mas calma, vai ficar tudo bem. Então, o brincar é uma excelente oportunidade para você prevenir, né? Prevenir que a criança entre numa angústia muito grande sobre algo que é normal para todo mundo. Então, quando você está numa brincadeira, tem possibilidade de pontuar isso antes que chegue um momento de verdade mesmo. Então, vamos supor, se você trabalha a frustração com ela numa brincadeira, num jogo, ela vai chegar lá no mercado, vai pedir um brinquedo que ela quer muito, só porque o amiguinho tem, você vai dizer: não, não é o momento, o papai é o momento, pode comprar agora. Ela não vai espernear no chão, porque você já trabalhou os sentimentos dela antes, né? Ali no brincar. Então, como é importante a brincadeira para você. A brincadeira não é brincadeira, né? É algo muito sério se você conseguir ter essa percepção de quão rico é essa oportunidade do brincar. Então, trabalhar os sentimentos é um ponto importantíssimo, né? Que vai seguir para a vida. Uma criança que foi sempre ensinada a só ganhar, só ganhar, só ganhar, vai ser um adulto que só vai querer ganhar. Exatamente. É a lei da semeadura. Ela vai além. Exatamente. Se você coloca assim: olha, essa é a meta, essas são as regras do jogo, explica as regras, olha, quando você perde, mas você pelo menos ganhou experiência, é riquíssimo para ensinar sobre sentimentos para a criança. Exatamente. Também tem o autoconhecimento, né? Um fator extremamente importante para a autoconfiança da criança, para ela, como você mesmo falou, para ela ir além. É o se conhecer, como você mesmo falou, sou capaz, me frustrei ali, mas eu sei que não é difícil, não é impossível, e eu posso ir além. Também tem algumas atitudes que podem ajudar as crianças a entender suas emoções. Então, aqui a gente pode estar sempre... Lembra do áudio, o vídeo que a gente gravou falando sobre assistir a criança, né? Então, esse é um momento ideal para a gente estar assistindo as nossas crianças. Né? Então, tudo que a gente já tinha falado desde o início é a gente assistir, é perceber a maneira que ela reage em cada brincadeira, em cada momento, em cada emoção. Então, a gente tem esse cuidado. Então, como é que eu vou intervir? Como é que eu vou recuar? Como é que eu vou deixar ela igual aquela criança que foi beber água? Ou ela ia vir desesperada para a mãe e falar: mãe, por favor, eu quero. Sendo que ela foi além. Ela teve o autoconhecimento, a confiança, olhou uma solução e foi se saciar. Então, esse chega o nosso momento de assistir, de ver onde a gente... no momento da intervenção da família, né? Na hora do brincar. Porque vai ter alguns momentos que a criança, né, como não vai conquistar. De que maneira? E vai conquistar. Como é que você vai fazer isso? Sempre elogiando a criança. Lógico, quando tiver. E também aqueles momentos que você, olha, não foi muito legal. Olha, você viu o que você fez? Mas nunca repreender logo, nunca menosprezar a criança, né? É importante sempre estar atento se você está essa assistência, se você está conhecendo a sua criança, como a gente falou no outro vídeo também. Essa quarentena, esse isolamento é o momento chave para você conhecer a sua criança, ver o que está acontecendo com ela, como ela está se desenvolvendo. E o interessante é justamente isso: elogiar quando é necessário elogiar e pontuar quando é necessário pontuar, né? A gente não pode tratar a criança com pontos positivos e pontos negativos. São pontos positivos e pontos a melhorar. Então, olha, dessa vez você não soube usar muito bem as suas cartas, mas numa próxima você dá uma dica: olha, você pode usar dessa forma, ou então se você jogar de um outro jeito, sempre estimulando ela a se desenvolver, para que ela se frustre quando é necessário. Exatamente, que você pontue ela: olha, numa próxima você vai melhorar. E assim que ela vai se tornar um adulto que vai estar sempre buscando alcançar suas metas, seus objetivos, sem desistir, e também aprendendo a recuar quando é necessário para parar, respirar e seguir. Qual for a brincadeira, o esforço que ela teve, a dificuldade que ela teve, mas no final demorou muito, né? Era um tempo curto, ou demorou muito para conquistar aquilo, para construir aquela brincadeira ou aquele desenho. No final teve o resultado, porque teve a intervenção familiar,
teve assistência, teve uma ajuda ali para a criança obter um resultado, mas não foi um resultado assim de mão beijada, pronta, não, foi uma conquista familiar. Eu acredito nisso, que ajudando, conversando, lógico que vai ter um que vai birrar, outro não vai, são crianças, são totalmente diferentes, né? Saber elogiar e será, olha, sempre mostrando que ela pode ir, que ela vai conquistar, que ela vai conseguir, porque ela tem uma família. Lembra do vínculo que a gente falou? Lembra da união, do amor e tudo mais? É nesse momento que a gente precisa estar utilizando. Agora também a gente pode estar falando sobre as críticas, a gente pode estar falando isso para a criança. Oh, você é o quê? Você é um burro? Não foi legal o que você fez. Vamos conversar, mostrar, chegar na altura da criança, conversar com elas já entendem, olha, não foi legal, a mamãe não gostou, a professora não gostou, o que você fez hoje não foi legal, eu acredito em você, isso não vai se repetir, é o seu potencial. A criança reflete na hora. Já né, trabalho com crianças pequenas, tenho um filho e realmente eles percebem que precisou gritar, levantar a voz, ou levantar a mão, né? Exatamente. E o interessante é que você mostra para a criança que ela não é aquele momento, né? Que aquele momento que ela fez algo errado, ela não é aquilo, de fazer birra, de gritar, jogar o jogo fora, querer rasgar quando não dá certo, mas ela não é aquele momento. Você tem que explicar, olha, eu sei que você não é assim, você é uma criança boa, você tem potencial, então vamos melhorar isso para uma próxima, né? E sempre trabalhando essa questão do relacionar também com os outros. Então, a brincadeira que a gente está falando é em família, então, nesse período de quarentena, mas que quando ele chegue com os coleguinhas dele na sala, com os amiguinhos no parquinho, ele saiba entrar e sair. Olha, hoje eu ganhei, uou, hoje eu perdi, mas fica para uma próxima. Você sempre desenvolvendo isso com ele. E realmente, sempre pontuar. Respeitar a criança e o seu tempo. Né? Muitas porque tem tal idade e o meu não faz isso, porque aquele ali andou mais cedo, o meu não andou mais cedo. Então, tem que respeitar o tempo da criança, ver se a criança se interessa, né, por certos tipos de brincadeira ou não, né? Porque, como a gente falou, tem as brincadeiras dirigidas, que são o aprendizado dela, tem as brincadeiras livres, onde a criança ela se encontra mais, onde ela faz o seu momento, ela faz as suas possibilidades. Então, a gente tem que respeitar o momento da criança. Se ela não quer brincar, ela não quer brincar. Exatamente. E é interessante o que você falou também, porque numa casa que tem muitos filhos, ou tem muitas crianças, muitos primos, tem um bichinho chamado comparação, que é terrível. Então, quando você chega lá na porta da escola, as mães esperando os filhos saírem, olha, aquele ali é o meu, ele tá correndo mais rápido, ou aquele ali, olha, tirou 10 em matemática. Então, sempre tem aquela comparação quando é bebê. Ah, o meu tem 9 meses, já tá querendo andar. Ah, o meu tem 5, já tem um dentinho. Então, sempre tá comparando. E esse monstrinho, ele vai afetar não só os responsáveis, como as crianças também. E que geram uma série de sentimentos, de baixa autoestima. Às vezes a gente não percebe, como a gente acabou de falar de seu modelo, a gente fala na frente da criança. Exatamente. A criança, ela percebe, guarda aquilo que minha mãe falou, que eu não sou igual fulano, que eu não sou igual ciclano. Então, aqui a gente tomar esse cuidado também, de ser exemplo, tomar cuidado do que a gente fala com as crianças.